Os centros de operações de emergência são estruturas temporárias que são acionadas para que a gente organize e coordene uma resposta a uma potencial emergência ou uma emergência. Então, o Centro de Operações em Saúde, ele é uma estrutura focada em emergências de saúde pública, que podem ser estruturas tanto intrasetoriais, ou seja, que envolva apenas ali o setor saúde, ou pode ser uma estrutura também intersetorial. Várias emergências em saúde pública, elas afetam também outros setores ou outros setores têm impacto na saúde pública, então por vezes esses centros de operações eles precisam ser ampliados para além do setor saúde. Os centros de operações de emergência em saúde, de uma maneira geral, eles são formados por profissionais das próprias áreas técnicas do Ministério da Saúde, além de CONAS, CONASEMS e outros organismos que podem fazer parte, como Anvisa e Fiocruz, olhando para o setor saúde, como é que a gente poderia se organizar para ter uma resposta coordenada e oportuna a uma emergência em saúde pública. Então, o Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública, ele é mobilizado para que a gente consiga dar uma resposta de uma maneira oportuna, ou seja, em tempo e proporcional àquela emergência que está acontecendo, mas também ele serve para que a gente consiga fazer uma coordenação e não ter duplicação de esforços, Por muitas vezes, o Ministério da Saúde tem uma atividade que não está dialogada com aquilo que está acontecendo nos estados e nos municípios, e o Centro de Operações de Emergência ele é mobilizado justamente para que a gente potencialize a resposta, juntando todas as energias. Se a gente pega, por exemplo, o acionamento do Centro de Operações de Emergência em Saúde para Monkeypox, era uma doença nova, então a gente normalmente mobiliza os centros de operações para doenças inusitadas ou inesperadas, ou que no cenário epidemiológico estejam acima do esperado para o tempo ou o lugar onde aquela doença está acontecendo, e também para eventos em saúde pública, como por exemplo desastres, acidentes de grande proporção. Então, para o COI Monkeypox, a gente teve esse acionamento não pelo grande número de casos, mas para que a gente pudesse organizar a resposta, elaborando planos de contingência, protocolos e deixando o Sistema Único de Saúde nas suas 3 esferas de gestão preparados para uma possível entrada da doença. Os planos, de uma maneira geral, são os instrumentos que são utilizados para que a gente possa orientar o manejo de uma determinada emergência em saúde pública. O plano, a gente tem o plano mestre, que é o plano geral, que ele serve para organizar a resposta a qualquer tipologia de emergência. Mas o ideal é que todos os estados, municípios façam o levantamento dos seus riscos no território, o que a gente chama de plano multirrisco, e veja quais são as principais tipologias de doenças, agravos e eventos de saúde pública que podem ocorrer naquele território. E aí sim elaborar planos de contingência. Então, o plano de contingência ele é um instrumento orientador para as ações específicas daquela doença ou agravo. Então, quando a gente pega, por exemplo, o plano de contingência de Monkeypox, ele traz para a gente ali todas as ações que precisam ser feitas em todas as áreas das vigilâncias em saúde, o que precisa ser feito na vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, vigilância ambiental, vigilância em saúde do trabalhador, as ações gerais que precisam ser feitas para assistência primária, média e alta complexidade, toda a parte da vigilância laboratorial e traz também todos os conceitos que precisam ser utilizados para aquela emergência. Então, o que é um caso suspeito, um caso confirmado, enfim, fazendo todo um arcabouço de informações necessárias, tanto para a parte de conhecimento, quanto para a parte de ação dos profissionais de saúde, como também para a parte de comunicação e informação daquela determinada doença. Quando nós vamos fazer uma gestão de uma determinada emergência, que ela pode ser uma potencial emergência, ou seja, temos o indicativo, fazemos uma avaliação de risco e avaliamos que o risco da introdução de uma doença no país, ele pode ser baixo, médio ou alto. Quando ele é médio ou alto, isso acende para a gente um alerta para que a gente avalie se precisamos mobilizar um centro de operações de emergência ou não.
Quando a gente mobiliza um centro de operações de emergência, a primeira atividade que a gente faz é justamente, a partir dessa avaliação de risco, dizer qual o nível de risco que a gente está operando. No Brasil, a gente organiza os níveis de risco em 3 níveis. O nível 1 significa que a capacidade de resposta do município foi superada. Então, a gente pode empreender esforços adicionais àqueles já feitos pelos municípios para ajudar na resposta. O nível 2 é quando a gente tem a superação de resposta dos estados. Então, o estado ele pode precisar de um apoio adicional do Ministério da Saúde para poder fazer a gestão, a coordenação e resposta de uma determinada emergência. E o nível 3 é quando a gente já tem uma ameaça nacional, ou a reintrodução de uma doença que já tinha sido erradicada no país, ou a introdução de uma doença nova, como por exemplo foi no caso do Covid, e agora a introdução de uma doença que não tinha no território nacional, apesar de já ser uma doença conhecida há muitas décadas. Então, para o COI Monkeypox, nós acionamos inicialmente no nível 3, porque a gente precisava organizar todo o processo. O que isso significa? Eu precisava ter a definição de casos, caso suspeito, confirmado, descartado, provável. Precisávamos, para isso, ter diagnóstico laboratorial. Então, contávamos com 4 laboratórios no Brasil, precisávamos fazer a expansão para que a gente pudesse ter oportunidade no diagnóstico, ou seja, o diagnóstico sair no menor tempo possível, para que a gente consiga intervir no isolamento daqueles pacientes para conter aquele surto de monkeypox. Precisávamos também ter um levantamento se tínhamos tratamento e imunização, vacinas para aquela doença, no caso, monkeypox. Então, temos tratamento, mas para uso compassivo, e temos vacina, mas também de forma bastante limitada e ainda em uso compassivo. Então, isso traz para a gente uma organização para a gente reavaliar, a partir de tudo organizado, se mantemos o COI acionado, se o nível permanece como nível 3 e o que precisamos fazer para aquele período operacional. O período operacional, cada vez que a gente aciona um centro de operações de emergência em saúde pública, elaboramos um instrumento chamado PAI, Plano de Ação do Evento, que a gente diz se aquele COI vai funcionar por 15 dias, 30 dias, 60 dias, e naquele período operacional, quais são as ações que vão ser feitas. Então, para o COI Monkeypox, nós estabelecemos que precisávamos elaborar todos os instrumentos, planos e protocolos. Então foram feitos protocolos para todos os eixos de atuação, então desde protocolos para a vigilância do óbito, protocolo da assistência à saúde, protocolo laboratorial, então tudo aquilo que precisa ser feito para orientar estados e municípios de uma maneira absolutamente coordenada nas 3 esferas de gestão do SUS para uma atuação no território nacional. Feito isso, a gente avalia o cenário epidemiológico da doença e avalia também o comportamento da doença, transmissibilidade, gravidade, letalidade, todos esses fatores avaliados. Depois do primeiro período operacional, a gente faz uma nova avaliação para ver se mantemos no nível que tinha sido inicialmente definido para a operação do COI, no caso nível 3, podemos diminuir o nível para 2 ou 1, ou podemos orientar com o encerramento e desmobilização do COI quando entendermos que o cenário epidemiológico ele está conhecido, todos os instrumentos estão elaborados e os municípios e estados têm condições de fazer a resposta de uma maneira organizada no território. O plano de contingência de monkeypox, ele traz para a gente tudo o que precisa ser feito para a operação, ou seja, tudo que eu vou precisar realizar para ter uma resposta àquela doença no meu território. Então, a ideia do plano de contingência é que a gente tenha descrito nele todas as ações que precisam ser realizadas, quem realiza as ações e em que tempo essas ações precisam ser feitas. Então, o Plano Nacional de Contingência, ele serve para orientar que estados e municípios, se assim entenderem, elaborem os seus planos de contingência estadual e municipal à luz do desenvolvimento da doença naquele território. Ou simplesmente eles podem se orientar pelo Plano Nacional para estabelecer as suas ações. Então, isso deixa claro para qualquer profissional no território nacional, o que ele tem que fazer quando ele tiver um caso suspeito. Então, ele vai pegar o plano, ele sabe o que é um caso suspeito, como é que coleta aquela amostra, como ela deve ser transportada,
quem é responsável por cada uma daquelas ações. Se eventualmente ele tiver um óbito suspeito, também temos essa orientação no plano de contingência. Então, o plano de contingência ele traz um arcabouço, né, necessário para que a gente faça todas as ações de vigilância e assistência à saúde, conforme preconizado pelo Sistema Único de Saúde. As ações que nós estabelecemos, né, no Plano Nacional de Contingência para Monkeypox, elas foram organizadas, né, por grandes eixos de atuação, que foram os eixos de vigilância, os eixos de assistência e de comunicação e informação. Então, a gente desde o início procurou fazer um processo para que a gente atendesse todas as ações que eram necessárias em cada um desses grandes eixos, desde tudo que precisava ser feito para diagnóstico, monitoramento, detecção, rastreamento, né, de casos, de contatos de casos confirmados e suspeitos, até todo o processo de coleta da amostra, forma de coleta, como preservar a amostra, transporte, toda a informação para os laboratórios de como fazer a análise e a liberação do resultado, como também toda a parte de registro e investigação dos casos. Então foi feito também uma ficha específica para Monkeypox no ESUS. Quando começamos o monitoramento, né, da doença ainda internacionalmente, procuramos fazer já toda uma preparação no território nacional para que, caso a doença entrasse no nosso país, e era muito provável pela avaliação de risco que ela tivesse a introdução no nosso território, pudéssemos ter, mesmo que temporariamente, uma forma de registrar os casos suspeitos e confirmados. Então trabalhamos inicialmente com o REDCap, para que depois pudéssemos transferir toda a informação para um sistema do Sistema Único de Saúde, né, um sistema de informação, que é o ESUS. Então é muito importante da gente observar que a emergência ela vai tendo todo um rito e um curso, e as ações elas vão sendo aprimoradas. Fizemos também todas as providências para adquirir o medicamento, né, hoje mundialmente utilizado, que é o Tecovirimat. Também fizemos todas as tratativas possíveis para conseguir imunização, mesmo ainda sendo uma imunização mundialmente restrita, né, não é ainda uma imunização em massa, mas que possamos ter no nosso território todos os melhores, né, acessos a tratamentos, a imunização, mas também o manejo de casos, né, graves que eventualmente venham a acontecer, mesmo sendo num quantitativo bastante reduzido. Para além de todas essas ações, nós entendemos que para Monkeypox era urgente de termos, né, divulgada a forma de transmissão e também o público, né, que estava sendo mais afetado naquele momento. Então nós fizemos todas as peças, né, publicitárias, mas também fizemos uma campanha nacional para conscientizar a população o que era a doença, quais eram os sinais e sintomas, e mediante qualquer sinal e sintoma suspeito que eles procurassem uma unidade de saúde. Além disso, também a gente fez toda uma preparação, né, de um curso para que os profissionais de saúde estejam sempre capacitados para poder atender a população, e uma série de peças, né, vídeos informativos, para que a gente pudesse chegar a todos os profissionais de saúde com a melhor informação, com base, né, em todas as evidências científicas disponíveis mundialmente até o momento. Os principais produtos que nós temos, né, elaborados pelo Centro de Operações de Emergência em Saúde de Monkeypox, são desde o Plano Nacional, né, de Contingência, ou seja, tem ali um roteiro, um orientativo de maneira geral do que deve ser feito, né, para atuação de vigilância em saúde e assistência à saúde de Monkeypox, e também fizemos uma série de protocolos, né, para que pudesse orientar tanto os profissionais de saúde como também a população as ações que precisam ser feitas a partir da detecção de um caso suspeito. Então nós temos protocolos de vigilância laboratorial, protocolo de assistência em saúde, protocolo de isolamento domiciliar. Isso é muito importante também para orientar as pessoas que eventualmente vão precisar ficar isoladas, como elas devem agir em casa, e os seus familiares ou cuidadores, como agir com essas pessoas também. Fizemos orientação quanto à possibilidade de exposição de animais domésticos, né, a pessoas com casos confirmados ou suspeitos, orientações também de serviços de verificação de óbito, né, e a orientação para manejo de cadáveres, e fizemos uma série de peças, né, orientativas
para que tivesse uma comunicação rápida com os profissionais de saúde, principalmente para a detecção e manejo clínico de casos suspeitos e confirmados. Acho que é importante também colocar que a gente, ao longo de todo esse período, desde o acionamento do COI, nós estamos fazendo cards diários com a informação da doença no Brasil e no mundo, e também fazemos boletins semanais fazendo uma análise epidemiológica da doença no país.